O canteiro de obras estava cheio de atividade naquela manhã. Caminhões chegavam com materiais. Trabalhadores organizavam ferramentas e equipes se preparavam para iniciar mais uma etapa do projeto. Tudo parecia dentro do planejado. Marcos era o supervisor responsável por acompanhar aquela área da obra. Experiente e respeitado pela equipe, ele tinha a função de garantir que as atividades acontecessem com organização, eficiência e, principalmente, segurança. Como em qualquer obra, o cronograma exigia atenção constante. Cada etapa dependia da anterior. Um pequeno atraso podia afetar várias equipes ao mesmo tempo. Por isso, Marcos caminhava pelo canteiro, observando o andamento das tarefas. Em determinado momento, ele parou próximo a uma equipe que organizava materiais para a próxima fase do trabalho. O processo parecia normal. Os trabalhadores estavam concentrados e se comunicavam entre si. Mas Marcos percebeu algo que o fez pensar. Um dos profissionais estava executando a tarefa um pouco mais rápido do que o procedimento indicava. Nada parecia errado à primeira vista. O trabalhador apenas tentava adiantar o serviço. Marcos observou por alguns segundos. Ele sabia que, tecnicamente, a atividade ainda estava sob controle. Não havia um risco evidente naquele momento. Mesmo assim, aquela pequena mudança de ritmo poderia gerar um hábito para os próximos dias. O supervisor ficou em silêncio por um instante. Interromper ou não interromper? Esse tipo de decisão acontece muitas vezes em ambientes de trabalho. Às vezes, o problema não é imediato. É apenas um sinal de que algo pode sair do padrão se continuar daquela forma. Marcos decidiu continuar observando. A equipe terminou a tarefa sem dificuldade. O trabalho avançou e ninguém comentou sobre o pequeno detalhe que havia chamado a atenção do supervisor. A obra continuou, mas Marcos ficou pensando na situação. No final do turno, durante a reunião rápida de segurança, ele resolveu compartilhar uma reflexão com todos. Marcos explicou que, naquele dia, percebeu uma pequena mudança em uma atividade. Não era uma falha grave, nem algo que colocasse alguém em perigo imediato. Porém, era diferente do procedimento planejado. Ele contou que naquele momento decidiu não interromper a tarefa, mas ao refletir sobre isso, percebeu algo importante. Quando um supervisor deixa de intervir em um pequeno desvio, mesmo que pareça insignificante, a equipe pode interpretar aquilo como uma nova forma aceita de trabalhar. E assim, mudanças pequenas podem se tornar rotina. Os trabalhadores ouviram com atenção. Marcos continuou explicando que a função de um supervisor não é apenas reagir quando algo claramente perigoso acontece. Também é orientar quando percebe sinais de mudança no comportamento ou no processo. A prevenção muitas vezes começa em detalhes. Se uma atividade começa a ser feita mais rápido do que o planejado, se uma verificação deixa de ser realizada com a mesma atenção, se um procedimento começa a ser encurtado, esses pequenos sinais indicam que é hora de conversar e ajustar o rumo. Não para criticar ninguém, mas para garantir que todos continuem trabalhando dentro de padrões seguros. Um dos trabalhadores levantou a mão e comentou que, às vezes, as pessoas aceleram tarefas porque querem ajudar a obra a avançar. Marcos concordou. Ele disse que dedicação é importante, mas que segurança nunca pode depender apenas da intenção de fazer o melhor. Ela depende de processos claros e de atenção constante. No canteiro de obras, cada profissional tem responsabilidade sobre o ambiente coletivo. E o supervisor tem um papel fundamental nesse sistema. Ele precisa observar, precisa orientar e, quando necessário, precisa interromper. Não porque algo grave já aconteceu, mas justamente para evitar
que aconteça. A conversa terminou com um acordo simples entre todos. Sempre que alguém perceber que uma tarefa está sendo realizada de forma diferente do planejado, a equipe deve parar por um momento, revisar o procedimento e confirmar se tudo continua seguro. Essa pausa não representa atraso, representa cuidado. Nos dias seguintes, Marcos manteve o hábito de conversar com a equipe sempre que observava pequenas mudanças. A obra continuou avançando, mas agora todos sabiam que segurança também depende de algo muito importante: a coragem de interromper no momento certo